só conferir agora. Está saindo tudo ok. Pessoal, para nós aqui está tudo bem, tá? Estamos conseguindo nos ouvir e a imagem também está boa. E para vocês aí, alguém pode confirmar aí no grupo da igreja, ou aqui mesmo pelo Facebook, nos últimos cultos aí teve pessoal que acabou comentando que não estava conseguindo acompanhar o núcleo aqui da gente. Para nós está tudo bem. Da igreja. Bom, como assim, qual coisa vai acompanhando? Fala aqui. Amém? Então, tá tudo certo, né? Tá tudo certinho aí. Graças a Deus, né? Então tá dando certinho aí. Fica aqui a paz do Senhor Jesus. Os amados que estão acompanhando em casa aí, os irmãos que estão aqui presentes também. Deus que os abençoe grandiosamente. Nós estamos transmitindo o núcleo aqui da casa do irmão Zé, da irmã Cida, aqui de Campinas. Esse núcleo que já é de praxe, ainda acontecendo toda sexta-feira, né? Deve acontecer em todos os lares aí que estão acompanhando atentamente os estudos ministrados na quarta-feira e que estão com esse propósito de aprender um pouco mais, de buscar mais conhecimento da palavra do Senhor, né? Nessa semana nós tivemos a lição Evangelismo Prático. Hoje a gente vai estar abordando um pouco mais o tema aqui dentro do núcleo, né? E que Deus possa nos conceder mais entendimento. Amém? Graças a Deus. Só ressaltando aí, irmãos, que além do núcleo e além da ministração que é feita nas quartas, são feitas aí as ministrações que são realizadas na quarta-feira. Nessa mesma apostila a gente tem aí a leitura diária, né? Que cada dia você tem um texto bíblico que você pode ler, meditar, aprofundar e que está relacionado ao tema que é trabalhado na quarta-feira. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos cantar um louvor espiritual e em seguida a gente continua. Graças a Deus. Pai amado, no nome de Jesus, nós aqui nos reunimos junto com esses irmãos e junto com os demais que estão acompanhando pela internet, Senhor, para buscarmos a Sua presença cada vez mais e buscarmos entendimento da Sua palavra referente a esse tema, Senhor, que foi trabalhado esta semana. Nós Te glorificamos porque o Senhor é a mensagem viva, a palavra viva que desceu do céu. E o Senhor, ó Deus, nos orientou, ó Pai, para também transmitirmos esta palavra e esta mensagem às outras pessoas. E foi por meio do esforço de outras pessoas e pelo trabalhar do Teu Espírito Santo que esta mesma mensagem chegou a nós. Nós pedimos ao Senhor que nos capacite para a obra e para o trabalho, para que esta mensagem seja transmitida na sua integralidade, Senhor. Que ela não tenha mistura nenhuma, que ali não tenha a nossa própria vontade ou a nossa própria interpretação, mas que a verdade plena e absoluta do Senhor seja transmitida a cada pessoa. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, amados? Vamos cantar este corinho? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha
cheio de verdade, cheio de graça, cheio de verdade. Não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus, e o seu nome é Jesus. O amor para o mundo não usurpou o ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a voz de servo, e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Oh, e o seu nome é Jesus, 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 e o seu nome é Jesus. O amor para o mundo. Graças a Deus, eu não tenho nenhuma dúvida, né? Nós não temos nenhuma dúvida da legitimidade desta mensagem, que é a mensagem de salvação oferecida por Deus, por meio da sua graça e misericórdia, a todos os homens dessa terra, através de Cristo, que entregou a sua vida na cruz por nós e ressuscitou para nos dar a esperança da vida eterna, derramou-lhe o seu sangue para que nossos pecados fossem perdoados. E esse sacrifício de Cristo realmente é essencial para aqueles que desejam um dia estar ao lado de Deus. É essencial para aqueles que buscam a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Porque a segurança nos proporciona, sim, alegria, nos proporciona felicidade. E só existe segurança para aqueles que estão alicerçados nesta palavra, afirmados nessa mensagem de salvação que veio ao mundo através de Jesus. Amém. Amém? Essa semana foi um dos estudos mais importantes
dentro do cristianismo, para o cristão, né? Porque fala daquilo que ocorreu para que os homens fossem salvos, daquilo que nós recebemos para sermos salvos e da nossa responsabilidade de transmitir aquilo que recebemos. Então é uma coisa muito poderosa e que exige da nossa parte uma grande responsabilidade, irmãos, e uma preparação muito grande, porque não se trata de uma mensagem qualquer, de uma coisa simples. Se trata da maior mensagem de todas as épocas, de todos os tempos, né? A mensagem de salvação oferecida por Deus aos homens. Certo? Então olha só, mensagem de salvação, mensagem de resgate, mensagem de redenção, e ela é poderosa porque ela redime o homem na sua totalidade, ainda que fracionada, porque ela salva a alma, ela salva o espírito da pessoa, mas ainda chegaremos à remissão do nosso corpo, à nossa ressurreição, à transformação dos nossos corpos em corpos incorruptíveis e a nossa entrada definitiva no lar celestial. Gente, é uma coisa muito séria esta mensagem, esta palavra. Então o que acontece? Se nós não nos prepararmos para entendermos, mas também para transmitirmos, os ouvintes, aqueles que vão ouvir a mensagem, pode não compreendê-la muito bem, ou seja, ela pode não fazer tanto efeito na vida das pessoas. Está compreendendo, irmãos? Vocês conseguiram assistir essa semana aí, ver o núcleo, né? O estudo bíblico, né, que foi feito, onde o tema é realmente evangelismo prático, né, irmãos? Evangelismo prático. Então, foi abordado esses pontos, né, interessantes, para que nós pudéssemos estar meditando nele. E assim, irmãos, nós temos realmente uma instituição muito poderosa na Terra, que é o cristianismo, né? Que é composto aí por todos os cristãos, por todas as pessoas que obedecem a Deus. Mas, infelizmente, eu vejo que muitos daqueles que estão nas denominações, estão na igreja em si, acho que uns 70%, muitos irmãos não sabem nem mesmo por que estão ali. Se você for perguntar, ele vai fazer um levantamento, uma pesquisa, né, para cada cristão e começar a perguntá-los o porquê eles decidiram seguir a Cristo, né? O porquê eles estão em determinada igreja. Você vai ver que vai surgir uma quantidade enorme de respostas desconectadas com a palavra de Deus. E se você for pedir alguns irmãos, inclusive para poder explicar o plano da salvação, a maioria não sabe, certo? E é a maior mensagem. Essas mensagens que se pregam por aí, aliás, irmãos, a própria palavra está dizendo, evangelismo prático. Evangelizar na prática, né? Praticar aquilo que Cristo ordenou. Mas é uma quantidade enorme de evangelistas, de pregadores, de pessoas que estão anunciando o Evangelho, que acreditam estar anunciando o Evangelho, mas a mensagem anunciada é muito embaraçosa e de difícil compreensão, porque ela é muito rasa. E você sabe que para entendermos as coisas, a mensagem tem que ficar explícita, né? Tem que ficar clara, não é verdade? Vocês conseguem entender uma coisa assim que é falado aleatoriamente, de qualquer jeito? Né? Assim, que não explique direitinho, que não aprofunda na ideia e que vai mostrando ali cada ponto, cada coisa, né? É ou não é? Vamos pensar aí, não tem a questão de fazer, vamos dar um exemplo aqui, né? Um exemplo claro, para fazer uma comida específica. Você tem ali tudo certinho, né? Toda a receita, a quantidade certa de tempero, de sal, tudo no seu devido, tudo nos conforme para que aquela comida possa sair perfeita, certo? Para que fique boa. Se não seguir esse passo, a probabilidade de dar errado é muito grande. Você está entendendo? Quem está entendendo, amém? E Neco aí está entendendo aí desse lado aí, tá? Os outros irmãos que estão espalhados aqui também estão entendendo, amém? Então a mensagem do Evangelho, se ela não fosse bem clara,
Agora, é simples. Você precisa ter clareza para que o ouvinte compreenda, entenda. Beleza, irmãos? E realmente é inacreditável, mas a maioria dos cristãos não consegue explicar o plano da salvação para as pessoas. Muitos chegam assim e falam, ó, vai lá na minha igreja é domingo. Vai lá na minha igreja é domingo. Você está passando por problemas difíceis da sua vida? Jesus é a solução. Será assim esse evangelismo? Presta atenção, foi essa a mensagem que Jesus disse? Porque Jesus disse assim, ide e pregai o quê? O evangelho. Agora, o evangelho está centralizado em Cristo. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão. E a mensagem escriturística, a mensagem da Bíblia, é que o homem está perdido, certo? E o evangelho que é uma boa nova, uma mensagem de esperança para o perdido se salvar. Mas não é uma mensagem para resolver todos os problemas da vida da pessoa, né? Então aquela pessoa que chega e fala assim, olha, você está com dificuldades aí, cara? Jesus vai te ajudar em tudo isso. Levanta a sua cabeça, hoje será um novo dia, né? Deus está contigo, ou olha, você realmente é uma pessoa nota 10, você é maravilhoso, especial, você é uma joia preciosa, uma joia rara, né? Nem o pecado pode ofuscar o seu brilho. Esse é evangelismo, mas a gente não escuta isso constantemente, né? A gente não escuta isso constantemente. As mensagens pregadas são mensagens assim positivistas e motivacionais. Mensagens motivacionais, para que as pessoas se sintam felizes, se sintam bem. Tanto é que as pessoas vão pulando de galho em galho, procurando o galho que mais lhe traz satisfação e alegria, né? Amados irmãos, aquele lugar, aquele ambiente onde a leitura da palavra e a pregação vai massagear o seu ego, vai satisfazer a sua própria vontade. Enquanto que você vê o evangelho puro na sua integralidade, ele é um evangelho de renúncia, um evangelho que nos diz que nós estamos perdidos e distantes de Deus. O que vocês acham? Vamos lá, o núcleo para conversar. Dá uma opinião aí também nesse ponto de vista. Você em casa também vai pensando um pouco a respeito de tudo isso. Que tempo nós estamos vivendo? Que evangelho nós estamos ouvindo? Ou que evangelho nós estamos pregando? Qual é a nossa responsabilidade? Pensa aí na quantidade de mitos que se agregam à mensagem da salvação. A dificuldade, parece que é tão difícil a pessoa ser salva, né? A pessoa arruma tanto embaraço, tantos caminhos, tantos empecilhos, que o ouvinte fica sem saber para onde ele vai. E quando ele decide entregar a vida para Jesus, ele nem sabe o que ele está fazendo. E depois nem sabe anunciar. Vamos lá. Pode comentar se vocês quiserem. Vou pegar só um pouquinho de água aqui. Vocês concordam, gente, com esse evangelho que é pregado hoje aí, no mundo aí? Vocês acham que ele está coerente com aquilo que Jesus realmente quer para nossas vidas? Não está errado. Por que está errado? Porque não está pregando certinho. O que eles não estão pregando certo? Porque está pregando a prosperidade, que a pessoa vai ser, né? Próspero e não é assim. É toda certeza, porque Jesus disse pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, a palavra sincera que Deus diz, né? E todo mundo necessita dessa palavra. Todo mundo necessita de saber dessa palavra. Essa palavra é a que leva nós no caminho da salvação. Se nós não conhecemos o evangelho, nós não vai conhecer o caminho da verdade. Bom, se vocês fossem pregar o evangelho, fosse não, tem que pregar, né? Como seria ali o início, a abordagem, do que vocês falariam? Vou evangelizar a pessoa hoje, vou falar do plano da salvação para ela. Como seria o início? O que vocês acham? Daria para começar de que forma? Olha, Deus criou um novo céu e uma nova terra para vocês. Seria assim mais ou menos? Não tinha que ser assim. Qual a primeira coisa que vocês falariam para alguém se você fosse evangelizar? Que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Achei interessante essa passagem, essa expressão de manhã, porque eu, quando estava no Unicamp ali fazendo os exames com o Cleide, né, tinha um senhor, sempre ele estava lá evangelizando, né? Ele entregava um panfleto, mas todo panfleto que ele entregava, ele falava, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não, de certa forma,
até que ele falou alguma coisa, né? Porque realmente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas vamos lá, a gente precisa entender perfeitamente o que Deus quer e o que nós devemos fazer para que tenha resultado, para que a coisa funcione. Tem que funcionar, certo? Quando não funciona, você vai ter 100 pessoas ouvindo todos os dias e ninguém entendendo nada e ninguém querendo, nem sabendo o que tem que ser, o que precisa ser feito. Só de vocês continuarem aqui, pai, parece que vai comentar. Lembre-se de uma coisa, irmão. A Bíblia diz claramente, 2 textos, Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos... E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Esta é a única mensagem que deixa a pessoa 100% livre. Ela se desprende completamente de toda a filosofia humana, de toda a religiosidade, do seu próprio ego, do seu próprio eu, de qualquer placa denominacional. Ele não se torna um fanático religioso, mas ele se torna um autêntico cristão, consciente da mensagem e certo de como ela funciona. Certo? Ele não se prende no seu mundinho, nem se fecha no seu quarto. Ele está completamente livre agora, entendendo perfeitamente tudo. E o que nós notamos em muitas denominações é que quando as pessoas entram ali, elas se prendem em um sistema dogmático, cheio de dogmas, cheio de doutrinas humanas, né? E elas se prendem ali. E elas acham que aquilo ali é o verdadeiro evangelho. Bom, mas vamos lá, continua. Manhã falou que a primeira coisa que ela falaria para a pessoa é: Deus é... O que você falou? Deus é o caminho? É a verdade e a vida. E a verdade é a vida. E aí? Eu acho que precisamos entender primeiro, chegar até a pessoa, que a pessoa tem que entender que nós somos pecadores que estamos fora da glória de Deus. Os pecados que estão da glória de Deus. Convencer a pessoa que o estado que está, se não tiver com Jesus, está perdido. E aí sim, depois da pessoa entender que realmente ele está no pecado, aí é hora de anunciar que Jesus, Deus tem um plano maravilhoso através de Jesus e deu o seu único filho para que nós pudéssemos ter esse passo, esse acesso à glória. Então acho que primeiro a pessoa tem que entender assim: estou perdido. E quando a pessoa achar que ela vai para o céu, então eu acho que ela já entendeu tudo. Toda pessoa que acha que, olha, eu sei que eu já entreguei minha vida a Cristo, mas do jeito dela, entendeu? E acha que vai para o céu, primeiro tem que entender que se tiver algum erro, tiver algum pecado, está fora. E depois da pessoa entendendo que realmente está fora, aí é hora de dizer que Deus tem um plano maravilhoso através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Porque Jesus é o único caminho, e nem todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ele é o caminho. Aí acho que é bem fácil a pessoa entender que esse é o plano maravilhoso de Jesus, que Deus nos planejou para que nós pudéssemos ter acesso à glória. Isso por amor. Para você que está acompanhando aí, o irmão Zé está ali na sala, então ele está comentando de lá. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ele está explicando que, primeiramente, deveria conscientizar o pecador de que ele está perdido. E depois ele apresentar a solução a salvação através de Jesus. Certo? É o que ele comentou ali na sala. Vocês se deram para ouvir aí. Mas, creio que sim. Amém? Gente, mas... Cara, primeiro, olha, você chega para a pessoa, você tem que estar pelo menos um bom dia, uma boa tarde, se apresentar, olha, eu me chamo fulano de tal, né? Você tem que pelo menos se apresentar, não dá para chegar na pessoa de vez e já falar: ei, você está perdido e seu caminho está sem Deus, Jesus é a verdade e a vida para você. Não, primeiro a gente se apresenta, se aborda, se aproxima da pessoa, conversa, para que a pessoa primeiro te conheça, né? Para você começar essa, não dá? A pessoa, se alguém chega assim para você de vez, né? Então, o primeiro passo, irmãos, é a abordagem que nós vimos no estudo, né? Você tem que chegar, se aproximar, se apresentar. Segundo passo, você vem com a pergunta se a pessoa conhece aquilo que você vai apresentar a ela, certo, irmão? Terceiro, como nós vimos, você explana, você vai explicar para a pessoa o plano da salvação através de Jesus. Quarto, você vai concluir isso daí, essa ideia,
Porque ela tem que ter um começo. Engraçado que tem pessoas, até em pregações, as pessoas vão fazer pregações, as pessoas vão evangelizar, você não tem começo, você não tem meio, você não tem fim. Aí quando tu pensa que terminou, está começando. E quando você pensa que começa, já está terminando. Então está no meio. E a pessoa começar uma casa do telhado. Não, gente, nós somos embaixadores do céu, cidadãos da cidade dos céus, né, como o Senhor nos diz. Temos a incumbência de transmitir essa mensagem, então nós temos que ter cuidado e transmiti-la de forma muito clara. Está entendendo, irmão? Amém? Qual é a primeira coisa que a gente faz, irmão? Bom dia, tudo bem? Boa tarde. Tudo que eu falei tem que realmente haver esse diálogo. Não é a toda pessoa que você vai chegar e falar isso. Não tem curso. A pessoa pode simplesmente olhar na sua cara. E eu daí? Eu tô querendo saber se isso por um acaso? A pessoa te dá uma resposta dessa, você vai falar o quê? Não é? Primeiro você tem que ter o diálogo, de conhecer. Você não vai chegar em qualquer pessoa e já chegar pregando prego. Chegar de vez não dá, né? Bom, pessoal, e outra coisa, uma questão interessante, as pessoas se esquivam muito dessa mensagem, mas é uma coisa muito natural falar de Deus. As pessoas, por que falar de Deus é estranho? Não pode ser estranho. Nós estamos cercados de um milagre. Por que não investigar esse milagre que nos cerca? Nossa vida, nossa existência e as coisas que nos rodeiam. Então falar de Deus tem que ser uma coisa natural, não precisa ter vergonha de falar do Evangelho, de falar de Jesus. Se torna um assunto mais importante. Vocês acham que falar de futebol é mais importante que falar de Jesus? Não. Mas não há nenhuma vergonha em falar de futebol. Né? Política é mais importante do que falar de Jesus? Mas não há nenhuma vergonha você chegar numa rodinha de falando de política, você entra no meio e fala tranquilamente, abertamente, em paz. Certo? E por que falar de Deus não pode ser natural? A gente tem que ver isso com naturalidade, normalidade, que é uma coisa muito simples. É um assunto, outra coisa, não é um assunto como qualquer outro, é o mais importante de todos. Certo, irmãos? Amém? E aí você conclui, finaliza e você tem que deixar a pessoa ali numa situação que ela possa pelo menos tentar decidir alguma coisa na vida dela. Aí você fechou a ideia. Assim, só finalizando aqui para a gente poder entrar no textual, porque o textual vai dar essa abertura um pouco melhor para nossas mentes. Lembra do estudo que nós fizemos aqui no estudo passado? E nós falamos daquela questão de você visitar e fazer o diagnóstico, né? Que é aquele evangelismo de casa em casa, a obra da igreja ali, a obra social, onde você vai investigando e vai diagnosticando a situação, para depois você ir apresentando o remédio, né? Então é mais ou menos nessa linha de pensamento que a gente trabalha. Amém, irmão? Amém mesmo? Amém. Olha, sempre quando participa de uma reunião, principalmente nos núcleos, nunca estejam prontos assim só para ouvir até o fim. Tenta questionar alguma coisa, tenta se perguntar, né? Pergunte até para si mesmo às vezes, para você entender se você está preparado para explanar essa ideia, explanar esse plano, né, irmão? Isso vai ajudar no crescimento, no conhecimento. Agora a gente vai pegar o texto áureo, que é de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40, e a gente vai tentar identificar os pontos aí que foram trabalhados na lição. Amém? Atos, no capítulo 8, versículo de número 26. Alguns irmãos que estão acompanhando lá da Bahia, nós vamos deixar aqui um abraço, né? Que Deus possa continuar falando no seu coração aí, a Vera Lúcia, a Dorivalda, Gildete, Luciene, Bom Henrique, todos os amados que estão acompanhando aí, que Deus possa abençoá-los grandiosamente. Atos 8, 26. Vai bem, Tiago, é Atos dos Apóstolos.
Então, irmãos, há da parte de Deus assim, aquela Atos 8. Há da parte de Deus essa exigência, né, irmão, que a gente possa estar preparado para o ofício que a gente vai realizar, para o trabalho que a gente vai fazer. Acho que em todas as áreas da vida, tudo que você vai fazer, você tem que estar preparado. Um eletricista uma pessoa não vai ousar fazer a parte elétrica de uma casa se não for eletricista. Vocês acham que vai fazer? Não vai, irmãos. Para todas as áreas da vida, você precisa estar preparado e você precisa saber utilizar a sua ferramenta. A gente tem um grande trabalho pela frente, que é anunciar o Evangelho. Então você precisa estar preparado. E qual é a ferramenta do cristão? A Bíblia. Então nós precisamos aprender o quê? Manuseá-la. Manuseá-la. Né? Sabermos assim, utilizá-la. E principalmente, eu vou dizer, conhecê-la plenamente, mas pelo menos as coisas mais essenciais, que gradativamente que a gente vai aprendendo, que a gente vai crescendo, né, irmãos? Mas aquilo que você vai transmitir, você precisa estar certo dele. Não precisa um tempo muito extenso e não precisa encher linguiça. Você precisa falar o que tem que ser, fazer o que tem que ser feito. Amém? Lembra do batismo que nós fizemos do irmão Vini, que está aqui acompanhando conosco nessa noite também, que está junto conosco. Você viu, é coisa tão simples e as pessoas arrumam tanta minhoca, em outras palavras, né, como diz lá na Bahia, chifre na cabeça de cavalo, para que alguém possa descer as águas. Tanto empecilho que a pessoa acaba desistindo. Enquanto que, na verdade, a exigência é simples. É só crer, acreditar que Jesus morreu e ressuscitou para que viéssemos a ser salvos, que o seu sacrifício é realmente indispensável para a salvação das nossas vidas, estar arrependido, amém? E desejar seguir a Cristo. É uma coisa muito simples. Versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, estou errado aqui, estou em Atos 9. 26, do capítulo 8. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendeste tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a tua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. É até 1:40, né? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, quem diz isto o profeta? De si mesmo ou fala de um outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegou ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Acabei de falar do batismo, está vendo aí? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Esse texto aqui tem
Olha, a gente não vai aprofundar muito, porque se a gente for aprofundar, a gente tem a noite inteira. A noite inteira para desmiuçar esse texto aqui. Mas vamos tentar entender os pontos principais baseado na mensagem, porque a pergunta é essa. Que pontos, segundo o tema, que é o que evangelismo prático, beleza, irmãos? Nós podemos extrair desse texto. Quais os pontos aqui relacionados a esse tema nós conseguimos extrair? Vou deixar para que os irmãos conversem. O que vocês identificam aí que está ligado ao tema evangelismo prático? A primeira coisa aí foi obediência, né? Assim que o Espírito Santo falou para o Filipe, ele obedeceu, foi ele. Obediência. Primeiro ponto espetacular foi a obediência. Assim com a obediência dele, tudo aconteceu. E crer também. Crer. Crer. Irmão Zé disse que é obediência. Creu, né? O eunuco creu. Sim, com certeza o eunuco creu, né? Creu e foi batizado. Mas, acho que seria prático. Não foi muito assim teórico. Que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, simplesmente foi prático. Acho que essa seria a palavra para explicar tudo. Foi prático, simples e simples. prático, simples. Deixa eu concluir. Pode ir lá, pode. Só isso mesmo. Prático, simples, obediência, crer. E foi soltado pelo Espírito Santo também, de eu sentir vontade de batizar. Não é esse? Sentir vontade. Aí Sim, mas para que o eunuco sentisse vontade, para que ele cresce, como a Cida falou, para que ele sentisse vontade de batizar, para que ele compreendesse, houve uma obra antes, que é a obra que está na lição. Evangelismo prático. Lendo esse texto, o que se identifica relacionado a isso? O evangelismo, a palavra que o Felipe foi falando com o eunuco, os dois foram conversando, obedecendo e foram conversando sobre o evangelismo, sobre Jesus. E o eunuco creu. Sim. Pode falar, fique à vontade, ele nunca é para isso mesmo. É para discussão. E olha assim, o batismo veio pela fé, né? Vamos fazer uma análise aqui bem objetiva, porque a mensagem tem que ser objetiva. O evangelho, para ser pregado, ele tem que ser objetivo e direto. Não adianta ficar rodeando, caçar um negocinho daqui, outro dali, até se chegar no ponto. Ele tem que ser direto, não precisa, é tão simples e tão fácil. E essa passagem deixa assim, gente, 100% explícito o que foi falado. Claro. Primeira coisa no texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. É que o anunciador, que vai anunciar o evangelho, é alguém que já conhece. Porque não tem como pregar o evangelho se você não é cristão. sim. Então, o primeiro ponto, tem que ser cristão, gente. Se não é cristão, como é que eu vou anunciar uma coisa que eu não sei? Então, o pregador é Filipe, né? É Filipe, no versículo 26. Mas Filipe já conhecia o evangelho? Já conhecia o evangelho, era cristão. Agora, olha que interessante. Ele estava em conexão com Deus, porque ele conseguiu ouvir Deus. Você quer pregar o evangelho sem ouvir Deus? Não tem como. Quer pregar o evangelho sem primeiro se não é cristão? Não tem como. Se não ouve atentamente o que Deus nos fala pela sua palavra e a inspiração que vem da parte do Espírito Santo, fica difícil anunciar. Então, gente, um primeiro ponto que já identifica no texto é um cristão autêntico, ligado a Deus e atento às orientações vindas da parte do Senhor. Pode até esquecer os textos aí, presta só atenção que acho que é o mais interessante. É a primeira análise. Concorda comigo ou não concorda? Não concordar? Pode falar, não concordo. Né? Ele ouviu a voz do Espírito, o Espírito falou com ele, e ele conseguiu identificar que era Deus que estava ali ordenando. Versículo 26. E qual foi a mensagem? Vai lá e fala desce lá para aquela região. O que é o evangelismo? Ide. Outra coisa que nós identificamos aqui, o ide de Jesus está aqui, ó. O ide de Jesus, ide pregar o evangelho a toda criatura. O cristão já salvo, ele não é salvo para poder buscar as coisas da terra. Ele é salvo agora para fazer o quê? Anunciar o evangelho. Você acha que Deus não chamou para... O ide. A gente acha que, muita gente acredita que quando nós nos tornamos cristãos é para Jesus resolver os problemas da nossa vida. Resolver o problema do gás lá em casa, pagar as minhas contas lá,
me dá a casa, aquela casa que eu sonho, me dá o meu sapato. Não tem nada a ver. Renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Entrai pela porta estreita, porque é a porta que conduz à salvação. E a porta larga conduz à perdição. Uma vez que a palavra está contigo, que a semente caiu no seu coração, você se tornou um semeador. Agora diz o texto em Eclesiastes: quem olha para o vento jamais ceará. Quem olha para o vento jamais semeará. E quem olha para a chuva jamais cegará. Exemplo do contexto rural é isso, né? Se está ventando, tu fica com medo de jogar a semente no chão porque o vento leva. E se estiver chovendo, você não vai cegar, você não vai colher, porque a chuva vai molhar e vai perder tudo. Então, o cristão não pode se acomodar. Uma vez que ele recebe a palavra, irmão, a incumbência dele agora é anunciar. Então, aí está o ide. Ide e pregai o evangelho. Jesus falou o quê? Eu farei de vocês homens e mulheres vitoriosas, ricas, famosas. Foi isso? O que ele falou? No mundo passar aflições. Sim, no mundo passareis por aflições, mas teve bom conhecer o mundo. Ele pregou o evangelho, né? Farei de vocês o quê? Pescadores de homens. Pescadores de homens. Vocês vão pescadores de homens agora, né? Vocês vão sair para pescar. Não, peraí, então pescador, vou fazer de mim pescador. Então já estou sonhando com aquela fazenda, aquela rede, aquele lago, né? Porque Jesus fazia de mim um pescador, e eu vou ficar ali só pescando. Fica aí. Pescar a alma, gente. E Você acha que as almas estão dentro dos templos, as almas perdidas? As que estão dentro dos templos são as almas que já estão ali, de certa forma, encaminhando para Deus. Mas as perdidas estão lá fora na rua. E a gente quer pescar o peixe aonde? Lá dentro do templo, ou pescar o peixe na rua? O peixe que tem que ser pescado está na rua. É aquele que está sofrendo, aquele que está jogado ali nas calçadas, né? Que não tem mais esperança e que a cada dia caminha a passos largos para a perdição eterna. O que pai não está doido para falar alguma coisa? Pode falar, pai. Entendeu assim? Porque o cristão prega o evangelho, ele sabe pregar o evangelho. Porque primeiramente ele fez o que prega o evangelho? Quem será que ele fez para pregar o evangelho? É o que nós estamos aqui discutindo, né? Primeiro você tem que entrar na escola, né? Na escola, aprender, se preparar, estar ciente do que Deus quer para a sua vida. A pessoa não é cristão, a pessoa é cristão e ele deseja pregar o evangelho. Primeira coisa, o que é que ele faz primeiro para pregar o evangelho? Aprende, né? Aprender primeiro, né? Ele tem que aprender Pedir para sabedoria a poder falar, Deus. para poder falar para os outros. Aprender, se A pessoa preparar. amou, pediu sabedoria a Deus. Não é isso. Não pediu outra coisa, pediu sabedoria. Exatamente, vai pedindo sabedoria, vai buscando conhecimento da palavra do Senhor e objetiva a sua mensagem. Não fica enchendo linguiça ali. Bom, então vamos, já que é para objetivar, vamos ser direto, né? Não ficar aqui enrolando. O ídolo de Jesus está presente? Segundo, obediência, Zé falou. Terceiro, obediência. Ele foi e obedeceu à palavra do Senhor. Ele entendeu, eu não fui chamado para ficar parado. Vou evangelizar. Foi e começou a conversar com quem? Agora vamos ver o quarto ponto. Diz que ele desceu, né? Que a palavra descreve que ele desceu de para Gaza e foi ele, né? Sim, Filipe obedeceu. E quando ele chegou lá, quem que ele encontra? O eunuco, um pecador, um perdido. Certo? Ele não foi lá chamar... Olha a coisa interessante no evangelismo. Ele não foi chamar o eunuco para ir para Jerusalém e conversar com os apóstolos. Ele foi fazer o que tinha que ser feito. Ele foi e pregou. Ele começou a achar... Ali já estavam perdidos. Gente, eu te pergunto, onde é que estão os perdidos? Onde estão os perdidos? Em todo lugar, meu. Aí perto de você agora, mesmo na sua casa, sua residência, em algum lugar pode ter alguém. No seu trabalho, na rua, né? Assim, onde é que tu vai, no seu serviço, tem gente perdida. Por que tem que esperar outros dias para falar da mensagem? Nós temos que falar ali, aonde nós estamos. Eles estão em toda parte precisando ouvir a mensagem do Senhor. Como o caso desse eunuco, que estava ali, né, irmão? Perdido. Continuando, um outro ponto aí, que Filipe aproveitou, olha que coisa interessante nesse texto, é que Filipe aproveitou a situação, ele entendeu a situação e entrou nela. Olha a sabedoria, que o pai ainda fala de pedir sabedoria. Porque às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
E Filipe, ele chegou ali, viu o que ele estava lendo, o texto que ele estava lendo, e trabalhou em cima daquilo, daquele contexto. E em cima daquele contexto, o que Filipe fez? Anunciou Jesus. O eunuco estava lendo quem? Profeta Isaías. Então Filipe falou, que ótimo, profeta Isaías. Quando ele olha a passagem bíblica, o que estava acontecendo? O eunuco estava lendo bem a passagem que falava de Cristo, do sacrifício dele. Certo? E aí o que Filipe chegou? Bom dia, boa tarde, tudo bem? Vamos chamar para tomar um café na sua casa hoje. Semana que vem a gente vai lá jogar um futebolzinho, né? Porque você é um cara legal, especial. Filipe chegou e falou, você entende o que você está lendo? Ele foi direto. Por que a gente tem que... Por que a gente tem que arrumar outros caminhos? Ele chegou e foi direto. Você entende o que você está lendo? Por que nós aprendemos essa semana no estudo? Chega para a pessoa e pergunta diretamente. Bom dia, boa tarde, tudo bem? O senhor já ouviu falar do plano da salvação? É direto no ponto que tem que ser feito. Não é, irmão? E aí a pessoa vai começar a questionar. A maioria das pessoas nem sabe o que é plano da salvação. Até os que estão na igreja não sabem, muitos deles. Não sei o que é o plano da salvação. E aí agora você vai falar sobre o plano da salvação. E aí entra a preparação. Então Filipe começou a perguntar para o eunuco. Entende o que você está lendo? E o eunuco diz, não entendo se alguém não me explicar. Diz a palavra que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas aqui na essência do texto você está vendo a mensagem que ela tem começo, meio e fim. Abordagem, explanação do plano da salvação, conclusão. Que é o que a gente tem que fazer. Não precisa esperar um mês para aquela pessoa se converter. Tudo bem que você planta aqui, vai regando, mas pelo menos naquele dia você tem que fechar uma ideia. A ideia é você estar perdido, no pecado todos nós estamos perdidos. Cristo morreu para que fossemos salvos. E se você crer e acreditar, Ele pode te salvar também. Então Deus te convida ao arrependimento. Você quer ou você não quer? Fechou, acabou. É a decisão da pessoa. Certo, irmão? É bem simples. O eunuco disse, não entendo se ninguém me explicar. E aí isso aqui caiu como uma luva na mão do Filipe, né? Porque o Filipe encontrou a oportunidade. Eu já estava querendo e encontrou. Agora sim. Que ótimo. Encontrei o que eu queria. E aí Filipe foi e pregou para ele o Evangelho. Outro ponto aí que nós encontramos, né? Irmão, em cima da mensagem. Depois Filipe foi e perguntou. Entendeu? Você entendeu? Olha outro ponto que foi trabalhado na lição. Você entendeu o que eu expliquei para você? O plano que eu te falei e você compreendeu? E foi rápido, foi simples, né, irmão? Provavelmente Filipe disse a ele, olha, esse texto que você está falando, está lendo aí, o profeta não está falando de si mesmo. O profeta Isaías está falando do Messias que viria a Israel, do Messias que viria ao mundo e que entregaria a vida para que todos os homens fossem salvos. Provavelmente Filipe explicou isso para ele. Filipe deve ter dito, olha, na verdade todos nós pecamos e afastamos de Deus um dia. E nossos pecados estão nos levando para uma eternidade sem Deus. Mas este daí do qual fala o profeta, morreu para que nós fôssemos resgatados. A única coisa que devemos fazer agora é acreditar que Ele é o Filho de Deus e que Ele ressuscitou dos mortos. E quem crê nele, crê nesse sacrifício, será salvo. E o eunuco disse assim, eu acredito. Aí não tem como a pessoa falar mais nada, não tem mais desculpa, porque não, ou você acredita ou você não acredita. Se você não acredita, é você com Deus. O eunuco decidiu acreditar. Então o Filipe falou, tudo bem, então se você acredita, entrega a sua vida, entrega o seu coração para Cristo, creia nele, creia no Filho de Deus, porque ele nos amou dessa forma. E aí Filipe já deve ter começado a explicar, porque o que Jesus orientou na sua mensagem? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for será salvo, e quem não crer será condenado. Filipe transmitiu esta mensagem e ele então decidiu o quê? Batizar também, né? Você viu que eu batizar, e foi tudo na mesma hora, não teve aquele tempo de um ano. Um ano policiando, um ano preparando, cuidando da pessoa, colocando fralda, colocando mamadeira, chupeta, sei lá o que mais, né? Tudo certinho para depois de um ano, que você provar mesmo, você provar que você vai ser cristão de verdade. Aí agora eu te batizo. Gente, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, não está na palavra do Senhor. Você viu o Filipe com enrolação com o eunuco aqui? Não, eu vou lá na sua casa para você me responder umas perguntas lá e você fazer um estudo. Agora, antes, né, tinha aqueles estudo que dava, né, para poder batizar. Não, o estudo, nós estamos tendo aqui, o estudo da palavra. É o estudo que nós damos, gente, nunca o estudo tem que ser dado. Qual é o estudo? Como é que tu vai batizar uma pessoa se a pessoa não entende o que é o plano da salvação?
Esse é o Falar, estudo. né? O estudo é só explicar o que tem que ser feito para ser salvado. verdade, tá certo. Que foi o que aconteceu aqui. O Felipe não chegou aqui, encontrou o eunuco no carro, vem cá, desce as águas. Não, primeiro Felipe explicou para ele o plano da salvação, depois da decisão dele foi que houve batismo. Os nossos estudos que nós fazemos para alguém se batizar é a mesma coisa. É um estudo de 40 minutos, de 50 minutos no máximo às vezes. Só para poder explicar para a pessoa o plano da salvação. A pessoa entendeu, compreendeu, acreditou, desce-se as águas e são batizados, seguindo a norma bíblica. Deu para entender? Tá certo. Né? E as pessoas arrumam confusão. Agora, finalizando a ideia aqui, o eunuco convertido, eunuco batizado, eunuco agora pregador. Há outro ponto aí interessante, né? O eunuco agora anunciante do evangelho e evangelista. Aí o eunuco disse para Filipe, Filipe, vai comigo, que agora nós dois juntos saímos por aí, então vai lá para casa para você me preparar. Foi isso? Não. Aí era assim, se já era um, agora era dois. Agora Filipe vai para uma banda e o eunuco vai para outra. A gente tem que espalhar e não se juntar. Né? A gente tem que se juntar com Jesus, mas se espalhar no mundo, levando o evangelho a toda criatura. Como é que essas criaturas vão ser salvas se ninguém espalha para levar o evangelho, né? O eunuco segue o seu caminho jubiloso, contente e alegre, ali agora ele com Deus. E Filipe faz o quê? Filipe retorna e continua, como diz o evangelho, foi para outras bandas e Filipe continua anunciando o evangelho. Abordagem, explanação, conclusão e continuidade para outra pessoa. Já anunciou a esse, anuncia o outro e esse outro que anuncia o outro. É assim que todos nós devemos fazer para que o evangelho alcance todas as vidas. Amém? Amém. Querem comentar mais alguma coisa? Queria tirar uma dúvida aqui. Dúvida não. Eu vinha falando como eu falei aqui, de Salomão. Então eu queria saber que quando Salomão edificou a casa do Senhor, Fez o quê? Edificou. Certo. quando ele edificou a casa de Jesus, do Senhor, então ele disse que quando ele terminou aquela casa, ele não precisou nem martelo, nem machado e nem Onde está o texto? nem outras Onde está o texto? Onde é que tá? outras coisas que não. Quer ver aqui, ó. Tem que ir lá na passagem bíblica, ver direitinho o que é que ele está falando, para entendermos do que ele está falando. Primeiro, a edificação da casa. Nem outra instrução de ferramenta. Ele não precisou disso. Ele edificou a casa do Senhor e não precisou dessas ferramentas. Onde que é o texto? Primeira Samuel. Reis Primeira Reis. 6, 7. E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Olha, é interessante. A interpretação bíblica, irmão, não pode ser assim aleatória, só pela aquela coisa que vem na nossa cabeça. Podemos ter paciência, calma, de ler atentamente um versículo, ver a contextualidade bíblica. Né? Não diz a palavra assim, tarde para ouvir, ou estejam prontos para ouvir, tarde para poder falar, né? Então, assim, ouvir é muito interessante, ler e estudar é muito interessante. Essa mensagem, esse texto que o pai está colocando, não tem nada a ver o que a explicação, né? Não tem nada a ver a explicação. O que o texto está dizendo, se nós formos ver a contextualidade, é que, primeiro, não foi edificada uma casa para Jesus, uma casa para Deus. Porque o próprio Salomão, quando terminou de edificar, ele falou assim, ó, nem o céu dos céus consegue conter a presença dele, quanto mais isso aqui. Aquilo ali era só simbologia que já foi cumprida. Esse templo hoje, que não existe mais lá, você acha que foi de à toa que Jesus falou aos discípulos que não ficariam ali pedra sobre pedra que não seria derrubado? Não foi. Não foi, irmão. Realmente não existe, porque não precisa mais ter. Porque segundo a Bíblia, o templo representaria nós. Era em nós que Deus habitaria, como diz a palavra.
certo? Nós seríamos o templo de Deus. Então esse era o propósito, era só figuras que foram exigidas da parte de Deus. E aqui, aí eu vou trazer aqui uma ideia, embora não vou afirmar 100%, porque precisa fazer um estudo um pouquinho mais com tranquilidade. Mas fica aqui as minhas palavras, segundo o que eu acho aqui de momento, porque não vai dar para fazer todo o estudo aqui do texto no momento, devido ao tempo, né? Não vou ficar aqui mais uma hora. Me parece que o texto quer dizer que a edificação do templo não se ouvia barulho ao edificar. Era uma questão com mais, uma edificação sucinta, né? Deixa eu ler mais um versículo aqui para ver. Eu entendi que era a palavra, né? Não tem nada a ver. Conhecia a palavra, não sei. Porque não tem como edificar um templo sem usar o martelo, sem usar as coisas, tudo precisa, né? Eles estavam ali trabalhando, só que era um trabalho com, provavelmente está falando da questão mesmo de barulho. Vamos ler o texto novamente? Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as trazia, edificava de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento se ouvia, tá vendo? Não se ouvia, né? Não se ouvia na casa quando a edificava. Ó, não vamos arriscar aqui dar maiores detalhes sem primeiro conhecer a essência do negócio. Diz a palavra assim, você já viu um sábio apressado em suas palavras? O provérbio diz, né? Já viu um sábio apressado em suas palavras? Maior esperança para um tolo do que para ele. Já pensou? Então primeiro se estuda. Vamos fazer um estudo mais minucioso e deixa para no próximo núcleo, né? No próximo núcleo a gente traz uma informação. Ó, interessante isso aqui, ó. Nunca é vergonhoso você dizer que você não está entendendo perfeitamente o que quer dizer, porque precisa de um exame mesmo. Tem cristão que se fazer uma pergunta para ele, porque ele é cristão, acho que ele tem que responder. Então, como ele não tem a resposta, ele dá qualquer uma. E é bem aí que o negócio embaraça tudo. Então, você tem que dar a resposta certa dentro daquilo que você conhece. Você tem que ter o domínio e conhecimento daquilo. Então, próximo culto, não sei que o pastor Alexandre está assistindo aí, quiser dar uma ideia aí, né? Mas já estamos aqui já no final, talvez eu até coloque algum comentário aqui. Se não, no próximo culto, no próximo estudo, a gente vai trazer uma resposta mais clara desse texto de 1 Reis, que o pai não está aí. O que significa esse martelo, esse machado? Tá bom, amados? A gente vai finalizar aqui. Deus que os abençoe grandiosamente, Deus que abençoe os irmãos. Fique na paz do Senhor. Espero que Deus tenha falado no seu coração um pouco mais. E no próximo culto aí no domingo, você está convidado a estar acompanhando em nome de Jesus. Amém? Ele a casa podia ser a palavra inteira, né? Não. Podia ser uma É o templo mesmo que estava sendo construído, né? não sei. Não, então, não tem nada, é o templo mesmo que estava sendo ali construído, né? Mas tudo bem, é uma ideia, né? O pai está perguntando o seguinte, o que vem a ser essa questão de não ouvir nem o barulho do martelo e nem o barulho dos instrumentos e nem o barulho do machado? Ele quer entender o porquê que não se ouvia isso, né? E a casa foi edificada, né? Amém. Pai amado, no nome de Jesus, assim nós queremos finalizar este estudo e este culto nessa noite. Que o Senhor possa continuar regando essa mensagem no coração de todos os ouvintes. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz e ter ressuscitado para que fossemos salvos. Obrigado por nos resgatar através de Cristo. Sabemos que nossos erros e pecados nos distanciavam do Senhor, mas agora através de Cristo nós nos aproximamos de Ti. Que esta mensagem seja compreendida por várias pessoas, por todos nessa terra, e que todos possam se arrepender dos seus pecados, ciente de que eles os levarão à perdição, caso não os deixe, e crer em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Assim nós te agradecemos nessa noite. Amém. Graças a Deus. Fica aqui nosso tchau para você que está acompanhando. Deus que abençoe em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fechar aqui.